Contamos com o Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP, e também com o politólogo Eduardo Pinto Correia, para anteciparmos as palavras de Luís Montenegro ao país, hoje às 8 da noite. Ricardo, estivemos aqui há 24 horas, sensivelmente mais coisa, menos coisa. Entretanto, o que é que poderá ter acontecido que pode condicionar esta declaração de Luís Montenegro? Nada exatamente. Agora vai claramente crescendo aqui alguma antecipação no que diz respeito à decisão que Luís Montenegro irá anunciar. Já percebemos que este Conselho de Ministros é um mini Conselho de Ministros, chegarão atrasados, mas será tempo mais que suficiente. Não atrasará certamente a comunicação às 8 da noite, o que significa que terão aqui poucos minutos, o que nos deixa a entender que, na verdade, isto nem sequer é verdadeiramente um Conselho de Ministros, é muito provavelmente apenas Luís Montenegro a comunicar à sua equipa aquilo que depois dirá aos portugueses. E também, se calhar, a receber deles algum voto de confiança para a decisão que vai tomar. Dificilmente será a decisão... apenas isso? Penso que sim, não haverá tempo sequer para muito mais e provavelmente os ministros, daquilo que nós sabemos, não foram preparados para discutir outro assunto qualquer e havia bastantes para discutir. Aliás, temos já amanhã uma reunião de líderes europeus a propósito de matérias que são particularmente importantes e é pena que Luís Montenegro não esteja lá presente e que não esteja a acompanhar isto com maior proximidade. Agora, percebemos que é apenas aqui, digamos assim, um pró-forma, mas também, eventualmente, essa tentativa de ganhar um voto de confiança para uma declaração que já percebemos, independentemente do que ele vier a dizer, será sempre difícil. E difícil porque percebemos aqui, há do lado do Partido Socialista, que dúvidas houvesse sobre qual é que era o principal partido da oposição, elas ficaram dissipadas. O Partido Socialista tem sido muito mais competente, por exemplo, do que o Chega a aproveitar este caso e com estas declarações de Pedro Nuno Santos, qualquer que seja a decisão que Luís Montenegro venha a tomar e depois anunciar, será sempre insuficiente. O líder da oposição não vai largar este tema e, na minha perspectiva, mas posso estar enganado e daqui a uma hora ter que corrigir isto, mas Pedro Nuno Santos vai preferir deixar Luís Montenegro aqui a arder em um lume brando, com danos que claramente este caso já provocou e que, como o Pedro Nuno Santos está a tentar agora explorar, dificilmente sairão da discussão pública nos próximos tempos. Eduardo Pinto Correia, boa noite, bem-vindo, obrigada por estar connosco. Luís Montenegro tem condições para continuar a governar o país? Será isso que dirá às 8 da noite com explicações? Bem, eu penso que há aqui uma questão que nós devemos dividir. Em primeiro lugar, nós já estamos numa fase diferente daquela que estávamos a semana passada. Isto é, quando o Primeiro-Ministro falou na semana passada, pretendeu esclarecer os portugueses, esclarecer toda a opinião pública sobre aquilo que era a sua vida passada, privada, empresarial. Neste momento nós temos novos dados e esses novos dados vieram trazer vieram obrigar o Primeiro-Ministro a ter que trazer novas justificações e a falar novamente sobre este caso. Ora, eu penso que, como dizia muito bem o Ricardo ainda agora, eu penso que este não é verdadeiramente o Conselho de Ministros, é quase um grupo de ministros que se está a reunir, quase para mostrar um apoio e uma confiança ao Primeiro-Ministro, e que o Primeiro-Ministro irá ficar por aquela que é a primeira fase. Isto é, existem 3 fases de gravidade para um Primeiro-Ministro quando toma uma decisão. A primeira, que se parte por esclarecer e tomar algumas medidas de âmbito quase regulamentar ou governativo. Depois, uma segunda fase que poderia partir por uma moção de confiança, que não é nada que Luís Montenegro não tenha receio, porque é alguém que gosta de combater, é combativo, é alguém político, que gosta muito desta parte de debate parlamentar, de voltar provavelmente a ter que fazer uma moção de confiança, debatê-la no Parlamento com os vários partidos, mas que, embora as sondagens lhe sejam agradáveis neste momento, é algo que deveria resguardar para mais tarde. Porquê? Porque as moções de confiança partem do princípio que é o governo que está em causa e não a figura do Primeiro-Ministro. E quando é a figura do Primeiro-Ministro, esta deve ser esclarecida e então aí podia passar para uma terceira fase, que seria a fase de apresentar a admissão ao Sr. Presidente da República. Eu não me parece que estas duas fases estejam neste momento em cima da mesa, mas parece-me sim que aquilo que nós vamos ter daqui a pouco mais de uma hora, ou pouco menos de uma hora, aliás, será um Primeiro-Ministro revigorado, mostrando que existe confiança interna por parte do Governo, mas deveria também trazer algumas medidas, nomeadamente afastar-se diretamente de qualquer empresa, de qualquer relação familiar que colocasse em causa não a legalidade, não um caso de influência, não um caso de corrupção, mas um caso de conflito de interesses. Mas isso resolve todo o clima de suspeição que se tem adensado nos últimos dias em torno do Primeiro-Ministro?
Provavelmente não. E é nesse sentido que eu acho que o Primeiro-Ministro deveria apresentar mais do que isto. Isto era, deveria apresentar medidas preventivas, dizendo, eu fui apanhado de surpresa, esta questão pode surgir a vários membros do Governo e, portanto, devia trazer aqui também medidas preventivas, quase como uma carta de transparência à medida que António Costa fez no anterior Governo. Isto é, aumentar todos estes sistemas de proteção da parte do política e que pudesse dizer, a partir de agora há estas regras. E, portanto, nós vamos todos cumprir estas regras. O Governo, toda a atividade governativa, todos os ministros de Estado vão cumprir estas regras. E isto traria alguma confiança, não só ao seu eleitorado, mas também à classe política. Isto é, havia aqui algum descanso de que existem, a partir de agora, novas regras. Tudo agora, ninguém se poderia queixar de que, embora não fosse ilegal, podiam existir questões éticas ou questões morais. E isso poderia resolver bastante e ser quase empurrar para a frente um problema, isto é, dizendo este problema está sanado e, portanto, partimos para as questões futuras. E, portanto, estas medidas preventivas viriam resolver à parte daquilo que seria já uma resolução só exclusiva de uma empresa, porque repare-se, o Primeiro-Ministro separar-se desta empresa, amanhã vamos descobrir outra qualquer e vamos descobrir a sua atividade enquanto advogado, vamos descobrir também os seus clientes, vamos descobrir outras questões e, portanto, tudo isto poderá ser complexo. Para além de que o Primeiro-Ministro ficou, sobretudo, levantou uma questão importante, que é como é que será a sua posição quando ele tiver que intervir relativamente a casos onde são amigos seus no passado e pessoas com quem ele tinha uma relação direta e que tinha inclusive avanças. Pronto, tudo isto, se estiver estipulado numa carta, numa medida de transparência, que o Primeiro-Ministro imediatamente aprova em Conselho de Ministros ou que pode querer aprovar em Conselho de Ministros pelo Governo, poderia ser algo que poderia trazer alguma confiança. Sendo que nós temos que nos lembrar que Pedro Nuno Santos, desde o dia das eleições, disse que nunca deixaria este governo descansado e, portanto, que queria continuar constantemente a fazer uma vigilância da atividade governativa, mas não só. Também acaba por ser o papel do líder da oposição em qualquer circunstância. É verdade, só que aquilo que nós tínhamos, e isto era muito comum, e aliás é comum noutras geografias, quando nós vemos ainda, logo a seguir a um processo eleitoral existe quase uma legitimidade eleitoral que dá aos governos algum descanso, isto é, provavelmente estamos a falar dos 6 meses do primeiro ano, e aqui não aconteceu. Porquê? Porque o governo anterior foi um governo que caiu por desgaste, por casos, casinhos, aquela necessidade da oposição constantemente estar a fazer um levantamento da agenda mediática de todos estes problemas. E, portanto, agora é normal que este líder da oposição, que ainda por cima fazia parte do anterior governo, também tente exatamente ter o mesmo comportamento. O que nós não sabemos é se este comportamento não está também a dar pontos ao líder do governo. Porquê? Porque aquilo que nós vamos vendo é aumentar a popularidade governativa à medida que vai descendo aquilo que é a popularidade do líder da oposição. Porquê? Porque há também por parte da população, normalmente nestas alturas, um certo cansaço. Isto é, a população gosta de ir a eleições, dar o seu contributo, mas depois também ter algum descanso. Se nós pensarmos, nós vamos ter neste mês, já no final deste mês, eleições na Madeira. Depois vamos ter, a seguir ao verão, eleições autárquicas, que vão fazer uma campanha vasta durante o verão e antes do verão. E depois vamos ter logo a seguir eleições presidenciais. Portanto, tudo isto leva a que as pessoas também estejam algo cansadas de algum processo eleitoral. E, portanto, já vamos falar dessa parte também mais à frente, Eduardo. Sobre essa parte do desgaste, e também envolvemos aí também o Presidente da República, porque foi o próprio Presidente da República que disse que o país não quer mais uma crise política. Ricardo, para já, vamos saber a tua opinião em relação a estas medidas que o Eduardo estava a falar. E lembrei-me de repente daquele formulário que Costa introduziu aqui há uns anos. Sim. Achas que estas medidas resolvem o problema? E aproveito também para fazer este sublinhado. Pedro Nuno Santos disse que o estrago está feito, ou seja, estas medidas resolveriam o problema do governo ou ficaria completamente fragilizado daqui para a frente? Pois, esse formulário ajuda sempre, pelo menos, e retira algumas dúvidas que eventualmente um primeiro-ministro tenha relativamente à atividade passada de um secretário de Estado ou de um ministro. E muito provavelmente, de resto, este governo adotou e terá utilizado para monitorizar, fazer uma espécie ali de radiografia relativamente àquilo que foi a atividade
responsabilidade passada de ministros e secretários de Estado. Não terá funcionado completamente, caso contrário não teríamos tido casos como aqueles que agora estão a ser colocados dentro de toda esta polémica. Agora, sabemos também que isso não tem total eficácia, por exemplo, no caso de Hernani Dias não teria funcionado, porque ele até criou as empresas depois de ter chegado ao governo, isso mostra como se pode ali contornar eventuais medidas de proteção, mas mais do que isso, eu acho que essa declaração que tu agora estás a recordar de Pedro Nuno Santos é sobretudo uma declaração de um líder da oposição que percebeu que há aqui um filão que ele pode explorar, isto é dizer, diga o que disser agora ao Primeiro-Ministro, ele já está fragilizado. Se acabar com a empresa, então está a admitir culpas e que deveria ter já terminado com a empresa e antes. Se não acabar com a empresa, lá está ele continuar a receber uma avença que não devia estar a receber. Isto é, Pedro Nuno Santos deixou agora Luís Montenegro preso por ter cão e preso por não ter. Ele não tem boa saída agora, o Primeiro-Ministro. E por isso é que esta declaração é uma declaração particularmente difícil. Poderá sentir, há pouco ouvia o David Pontes a falar que ele poderá ter a tentação de uma moção de confiança. Eu diria que isso era a tentação do abismo, porque uma moção de confiança agora provavelmente iria criar uma crise política. O Chega dificilmente mudaria de opinião relativamente à moção de censura que ainda apresentou recentemente e o Partido Socialista tem agora declarações este fim de semana a dizer que este é o governo mais incompetente. Agora, alguém que diz este é o governo mais incompetente não vai depois votar uma moção de confiança uns dias depois. Ou seja, se Luís Montenegro, que falou, e eu percebo de onde é que vem esta ideia ou esta possibilidade da moção de confiança, é que, na verdade, essa palavra confiança é uma palavra que Luís Montenegro tem utilizado muito nas últimas horas. Ele quer ter a confiança dos portugueses, ele quer sentir que as pessoas continuam a confiar nele. Ricardo, vamos ouvir a Sandra Machado Soares. Luís Montenegro está a sair de São Bento. O Primeiro-Ministro que sai então agora da residência oficial para um edifício ao lado, onde está a sala, onde vai decorrer esse Conselho de Ministros extraordinário, que vai começar com 1h20 de atraso. Não temos para já a indicação de que a declaração ao país seja também atrasada, estava marcada para as 8 da noite. Para já não temos qualquer indicação de que possa haver algum atraso. O que sabemos é que o Conselho de Ministros extraordinário vai começar agora mesmo. Ricardo, como dizias há pouco, um Conselho de Ministros que será curto, tendo em conta o timing. É verdade. O Eduardo pode ter razão, que este pode ser até um Conselho de Ministros apenas para apresentar agora aqui uma espécie de novo regulamento, dizendo à sua equipa, olha, a partir de agora as regras são estas, para não haver mais problemas como aqueles em que eu estou envolvido, a partir de agora utilizaremos isso. E esse era um bom momento para se fazer a apresentação desse documento ou desse regulamento que agora passaria a funcionar. Eu acho que Luís Montenegro tem que ter aqui muito cuidado com essa questão agora da confiança com os portugueses. E por isso é que há pouco dizia, ele pode ter tido essa tentação da moção de confiança, mas parece-me demasiado arriscado. Agora ele vai certamente nesta comunicação insistir nessa ideia, de que não tem nada a esconder. E eu diria que a melhor estratégia que Luís Montenegro tem para esta declaração às 8 da noite é responder de forma cabal ao líder da oposição. Isto é, da mesma maneira que Pedro Nuno Santos criou um problema irresolúvel a Luís Montenegro tem que criar um problema irresolúvel a Pedro Nuno Santos. E criar um problema irresolúvel ao líder da oposição é responder a todas as perguntas e mostrar toda a transparência relativamente a este caso, porque essa foi a única condição colocada por Pedro Nuno Santos para esta situação. Ou seja, Pedro Nuno Santos não quer que Luís Montenegro se demita, nunca pediu admissão, não quer que Luís Montenegro feche a empresa, diz que isso nem sequer vai resolver grande coisa. E que até serviria para provar que teve um comportamento pouco ético. Exatamente. Pois, portanto, a única maneira agora de travar Pedro Nuno Santos é dizer assim, muito bem, estou aqui para responder a todas as perguntas que o Partido Socialista já colocou, e ele pode, a líder da bancada parlamentar elencou até, são 3 fundamentais, outras que, entretanto, o Pedro Nuno Santos apresentou, e ele pode agora fazer isso mesmo, responder a todas as questões do líder da oposição e dizer, pronto, as exigências colocadas estão respondidas, e aí Pedro Nuno Santos terá que admitir que, na verdade, Luís Montenegro deu os esclarecimentos que deveria ter dado. O que não significa que o líder da oposição não vá continuar a dizer, como ele já começou agora a ensaiar nestas declarações mais recentes, que a nuvem de suspeição se vai manter, que Luís Montenegro já rompeu a confiança com os portugueses e não a vai conseguir recuperar. Enfim, mas tudo isso faz agora parte desse jogo de oposição que naturalmente o Partido Socialista vai querer fazer. Isto permite uma outra coisa também a Luís Montenegro, que é
continuar agora, de alguma maneira, não diria um trabalho de vitimização, mas sobretudo tentar mostrar como, apesar de todo o esforço que ele fez, eu acho que ele atrasou-se em demasia a dar estas respostas, mas no momento em que percebeu a gravidade, ele foi até muito célere. Ele anunciou ontem que ia dar esses esclarecimentos, no próprio dia mostrou quem eram os clientes e quem eram as pessoas que estavam a trabalhar para ele. 24 horas depois estará agora aqui em horário nobre a responder a tudo. Portanto, ele agora está a ser muito célere e a dar certamente aqui a importância que isto tem que ter, e a partir desse momento então ele vai ter agora que mostrar como, na verdade, se os partidos da oposição quiserem continuar a explorar isto, já será uma espécie de voyeurismo que nada contribui para aquilo que é a discussão política saudável num país democrático e de Estado de Direito como é Portugal. Eduardo, nós estamos a falar de um governo minoritário, estamos a falar aqui de uma situação complexa a envolver o Primeiro-Ministro. Mesmo que Luís Montenegro dê todos os esclarecimentos que devem ser feitos esta noite, a situação fica frágil daqui para a frente, perante já um Parlamento muito fragmentado? Bom, a nível da legitimidade do governo, ela é exatamente a mesma. Isto é, nós temos um governo minoritário e ele mantém-se exatamente minoritário. Tem um apoio do seu principal partido, tem o apoio do CDS e pouco mais. Pronto. Portanto, é um governo que se mantém assim. A verdade é que este governo mantém-se com esta minoria porque também não existe uma maioria alternativa. E como não existe essa maioria alternativa, o governo conseguiu governar e mantém-se em funções. Agora, eu não concordo que exista, que este caso tenha alterado essa capacidade. Concordo sim que tenha colocado uma mancha. Isto é, o Primeiro-Ministro já não vai parecer da mesma forma puro, neutro, de mancha, de alguma visão, de algum escrutínio, como era expectável. Isto é, nós temos que olhar para Luís Montenegro como alguém que veio do mundo empresarial, e isso é perfeitamente aceitável, mas era alguém também que nós desconhecíamos muito do seu passado. E agora, em poucas semanas, soubemos mais do seu passado do que soubemos na sua vida inteira. Eu não digo que isto se transforme também num caso que possa colocar em causa amanhã a confiança dos portugueses no Primeiro-Ministro, mas que o Primeiro-Ministro preferiria de certeza não ter passado por isto, sem dúvida nenhuma, sobretudo pelo tempo, como falava ainda há pouco tempo o Ricardo dizia e bem, que é o tempo que o Primeiro-Ministro demorou a resolver isto. Todo aquele tempo que teve na Cimeira do Brasil e que foi, a própria oposição foi cavalgando nesta temática, foi muito desgastante para a atividade governativa e para a imagem do Primeiro-Ministro. Agora já foi muito mais rápido. O Primeiro-Ministro agora já foi capaz de lhe dar uma consciência e uma noção que tem de imediatamente responder a esse escrutínio, portanto que não está acima desse escrutínio, que o vai fazer mais uma vez, porque já tinha feito no Parlamento, só que o Primeiro-Ministro cometeu um erro básico, foi ao Parlamento querer fazer uma visão transparente, mas disse, eu não vou falar, em alguns casos, eu não vou falar em clientes, etc. Pois era exatamente aí que nós sabíamos que a oposição ia agarrar, portanto, era uma questão de tempo até esses clientes aparecerem e até vermos algumas ligações que, mais uma vez digo, não são ligações de influência, não são ligações de corrupção, mas são ligações que mostram um conflito de interesses, sobretudo ético, que era inaceitável por parte de um Primeiro-Ministro estar a escondê-lo, pura e simplesmente, porque quando o esconde parece que há algo que não é agradável para os portugueses. Agora, obviamente que o Primeiro-Ministro neste momento só tem uma solução, que é, se já fez uma parte da transparência demonstrando e afirmando que era tudo e aquilo que tinha sobre a sua vida e que foi mais além, bom, neste momento tem mesmo que ir mais além. E, portanto, a única coisa que eu vejo foi, como eu expliquei no princípio, que é uma carta de transparência, um regulamento, algo que o Primeiro-Ministro queira fazer, não só para quem entra na vida política, mas também para quem já está. Isto é, por exemplo, impedindo que um governante possa criar uma empresa que coincida rapidamente com um objeto que seja aquele que ele possa ter qualquer influência direta. E, portanto,
tudo isto dá, que nos parece óbvio, repare, tudo isto parece óbvio por parte de um governante, mas a verdade é que não consta. E, portanto, num país, mais uma vez como eu digo, que é um país pequeno, onde as ligações familiares são comuns, tudo isto vem muito do bom senso daqueles que aceitam a atividade governativa e não tanto das questões legais. E, portanto, se o Primeiro-Ministro o fizer de uma forma preventiva, poderá resolver grande parte da sua atividade. Agora, respondendo mais diretamente à sua questão, que é olhar para aquilo que será a imagem do governo depois do dia de hoje. Nós sabemos que o debate político tem esta capacidade de se reinventar e de mudar muito rapidamente da agenda política. O Presidente da República também não irá cavalgar sobre este caso. Porquê? Primeiro, porque está em fim de mandato. Em segundo lugar, não lhe interessa também minimamente haver eleições antecipadas ou fragilizar a imagem do Primeiro-Ministro, de um Primeiro-Ministro que já é frágil, que, repara, a única garantia que o país tem de ter um Primeiro-Ministro e de ter um governo é, pelo menos, ninguém o querer mandar abaixo, porque basta a oposição se juntar e isso é fácil. E Pedro Nuno Santos já veio dizer, aliás, veio dizê-lo quando não aprovou aquela moção de censura, dizendo: o senhor não veja isto como uma moção de confiança, porque se fosse uma moção de confiança, o Partido Socialista obviamente queria chumbar. Aliás, iria chumbar a moção de confiança e não deixar passar, e o governo queria. Portanto, o governo sabe que só depende de si próprio e da confiança que gerar junto do eleitorado. Neste sentido, aquilo que Pedro Nuno Santos tem a fazer, Luís Montenegro tem a fazer é muito simples. É ou manter a legislatura até ao fim, como tal terá que governar, fazendo acordos à esquerda e à direita para que os orçamentos vão passando, e vai-se mantendo neste sentido numa legislatura. Não é nada do outro mundo, estes acordos são comuns em várias latitudes da Europa, onde se fazem, onde governos minoritários vão se mantendo durante algum tempo no poder, ou então esperar pela melhor altura para provocar eleições antecipadas, e aí sim através de uma moção de confiança ou dando admissão ao seu Presidente da República e escolhendo o momento eleitoral para fazer eleições e ser chamado novamente o povo às urnas. Eduardo Pereira Correia e Ricardo Jorge Pinto, agradeço aos dois esta análise. Vamos esperar pelas 8 da noite para saber o que Luís Montenegro tem a dizer ao país. Muito obrigada aos dois, boa noite. Obrigado, boa noite.